Olá, este é o curso de Fotônica Básica, disciplina do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade de Brasília. Meu nome é Alexandre Romariz. Nesta aula 1, eu gostaria de explicar o que nós vamos estudar neste curso. Fotônica é a parte da ciência da engenharia que trata do uso da luz como meio de representação e processamento de informações. O nome sugere um paralelo com a eletrônica. A eletrônica usa corrente elétrica para processamento de informações e a fotônica usa luz. Nós vamos ver que a relação das duas é um pouco mais complexa do que isso. Em particular, muitas vezes usamos o termo optoeletrônica para lembrar que, na verdade, no estágio atual da tecnologia, uma combinação das duas técnicas é usada. Hoje em dia, a aplicação que está bem estabelecida usando luz é a comunicação ótica. Nós temos fibras óticas ligando os continentes. Tudo que você recebe em algum momento via internet, seus streams de vídeo, de música, passaram provavelmente, em algum momento, por uma fibra ótica. A ideia da comunicação ótica é, na verdade, muito antiga. Aqui à esquerda, um farol. Ele é um sistema de comunicação ótica. Ele serve para avisar, por meio de luz, aos navios sobre perigos no litoral. Lembre-se também da comunicação, sinais trocados entre barcos por meio de lanternas e obturadores, como vemos nos filmes. Aqui à direita, vocês estão vendo uma torre do sistema de telégrafo óptico de Claude Chappe, usado na França no século XVIII. Operadores observavam a torre mais próxima com um telescópio terrestre, e esses braços móveis no topo da torre seriam colocados em posições que representariam mensagens. Ao recebê-la, o operador da torre seguinte reproduz a posição dos braços vista da torre anterior e a mensagem vai passando de uma maneira rápida, consideravelmente mais rápida do que com o uso de mensageiros a cavalo, que seria a tecnologia alternativa na época. Aqui embaixo, um exemplo da ficção, uma bela cena de comunicação por sinais de luz por meio de fogo do filme Senhor dos Anéis. No século XIX, a eletricidade vai acabar se estabelecendo como meio para as telecomunicações. Primeiro, com o telégrafo, vemos aqui um exemplo de um aparelho telegráfico antigo, em que uma chave produzia pulsos audíveis numa linha elétrica, que do outro lado eram decodificados. Um código particularmente famoso de sinalização foi o código Morse. Vemos aqui alguns exemplos dos padrões do código Morse. O desenvolvimento do telégrafo contou com várias contribuições de Cook e de Wheatstone, o mesmo da ponte de Wheatstone da teoria de circuitos. Algumas décadas depois viria o telefone, também com várias contribuições, geralmente atribuído ao Graham Bell. Por que não, à época, tentar usar luz? Curiosamente, Graham Bell tentou primeiramente a luz como meio para carregar informação para a comunicação. Aqui nós vemos o esboço de um experimento que ele fez, tentando usar o deslocamento de espelhos com a voz humana para perturbar a trajetória de um sinal de luz. Mas era muito difícil guiar e modular, ou seja, passar informação pelo feixe luminoso, usando as fontes de luz naturais existentes à época. Basicamente a luz do sol e a luz de vela, e mais tarde a lâmpada elétrica incandescente. Isso cria uma série de dificuldades que acabaram sendo superadas apenas mais à frente. Deve-se dizer também que, uma vez definida a comunicação por telégrafo, cabos telegráficos foram lançados ligando o mundo inteiro. Este é um mapa com os principais cabos telegráficos conectando por fio elétrico todos os continentes. A comunicação elétrica sem fio vai chegar mais tarde, aí no fim do século XIX, começo do século XX. Aqui uma série de figuras que contribuíram de diversas formas para isso. Temos as contribuições mais teóricas e experimentais de Maxwell, de Hertz. Nós vamos estudar um pouco Maxwell mais à frente. Contribuições já mais práticas de Tesla, especialmente Marconi. Tesla era bastante visionário, antecipou muitas das técnicas usadas no rádio. Marconi, digamos assim, mais empreendedor, colocou em prática essas medidas
Primeiro no que ele chamou de telégrafo sem fio, esse aparelho aqui. Aqui ainda não era o rádio, não era usado para passar voz humana, para passar áudio, era usado para passar sinais como o sinal de telégrafo, mas sinais transmitidos sem fio. Com a introdução dos dispositivos de eletrônica no começo do século XX, aqui a válvula de Lee de Forest, em 1906, que permitem a amplificação de sinais elétricos, tornou-se possível a comunicação sem fio de áudio, de voz, de música, que naturalmente se chama rádio, que foi uma grande revolução nas comunicações. Uma vez introduzidos os satélites artificiais mais à frente, aí parecia mesmo que a eletricidade e a propagação de sinais sem fio tinham tomado conta da comunicação definitivamente e não havia mais espaço para a luz. Mas as coisas em tecnologia são bastante difíceis de prever. Eu tinha falado que a dificuldade da ótica como meio para a comunicação estava em uma boa fonte de luz que fosse fácil de guiar e de modular e um meio que pudesse carregar essa informação. Todas essas dificuldades foram resolvidas em praticamente uma década com o laser nos anos 60, em particular o diodo laser, que barateou essa fonte de luz, e nós vamos estudar mais à frente naturalmente o que é luz laser, e a fibra ótica nos anos 70, que se tornou um meio de propagação excepcional para sinais de luz. Então, todas aquelas dificuldades que pareciam insuperáveis e que tornavam a eletricidade muito mais promissora, desapareceram no espaço de uma década. E lembram dos cabos telegráficos? Agora o mundo voltou a ser ligado não apenas por satélites, mas por cabos colocados no fundo dos oceanos, mas ligando agora os continentes por meio de fibras óticas. Porque, uma vez resolvidos esses problemas, é interessante voltar para a ótica ou mesmo passar a usar a ótica? Basicamente uma questão de baixa atenuação, possibilidade de propagar sinais por longas distâncias com pouca atenuação, uma banda passante muito alta, o que significa a possibilidade de carregar muita informação, carregar muitos canais, informação em altíssima velocidade, e baixa interferência. A luz não interfere, não sofre interferência da maioria das radiações eletromagnéticas, inclusive da própria luz, exceto em situações bastante particulares. Isso vai ser uma coisa boa aqui, também vai ser uma coisa desvantajosa mais à frente. Na parte da computação, a partir das mesmas descobertas eletrônicas, a válvula, o diodo, depois o transistor, o circuito integrado, a eletrônica também dominou e domina até hoje a área de computação. Computação mecânica teve algum interesse em algum momento, era tecnologia disponível, mas assim que se passou para o meio eletrônico é o que se usa até hoje. O emprego de ótica nesse meio traria também algumas vantagens em capacidade de interconexão, principalmente. Aquela questão de não haver interferência permitiria interconectar num espaço muito pequeno muitos sinais diferentes. No entanto, aqui nós ainda estamos com desafios muito sérios. Primeiro, a ausência de algo equivalente no domínio óptico ao transistor eletrônico, uma chave com a qual eu possa, por meio da luz, controlar se um outro feixe de luz passa ou não passa. É o que faz o transistor eletrônico e é a base da computação digital, e nós não temos exatamente isso no meio óptico até hoje. Aquilo que eu falei antes, que luz não interferir com luz, nem sempre é uma coisa boa. Temos ainda a dificuldade que o silício, o material base da eletrônica, não é bom emissor de luz. Ele também não é bom receptor, mas ainda assim usamos o silício na detecção luminosa. A câmera do seu celular, sua câmera digital, se você ainda tem uma, são baseadas em detetores de silício. O silício, como eu disse, não é um detetor muito eficiente, mas tratamos esse sinal mal recebido usando eletrônica, e esta é a solução moderna da fotografia digital, da filmagem digital. Mas a questão da emissão é bem pior. O silício realmente não emite luz com nenhuma eficiência. E qual o problema disso? Veja, você tem toda uma tecnologia baseada no uso do silício, e ela não conversa muito facilmente
com uma tecnologia para usar, por exemplo, arseneto de galho ou outro semicondutor com boas propriedades óticas. Há uma terceira dificuldade, essa muito difícil de ser superada porque é uma questão física fundamental. A miniaturização em ótica é limitada pelo comprimento de onda da luz. Vamos arredondar e dizer que vamos trabalhar com comprimentos de ondas de 1 micron. A gente vai estudar, relembrar mais à frente o que é comprimento de onda. Veja, 1 micron pode parecer algo muito pequeno, de fato é 1/1000º de metro, mas a eletrônica integrada lida com dimensões muito menores. Vejam essa foto. Nessa foto aqui, essa dimensão daqui para cá são 500 nanômetros, ou seja, metade de 1 micron. Isso é a microfotografia de um transistor MOS. Não é possível a ótica dos aparelhos óticos serem miniaturizados a este ponto. Aqui embaixo vocês veem um laboratório de ótica do professor Anderson, da Universidade do Colorado em Boulder, que eu conheci. E você pode ver que os dispositivos óticos hoje, em sua maioria, ainda são coisas não miniaturizadas. São objetos grandes. Você tem mesas, tem que alinhar coisas, você tem lentes, tem grandes equipamentos. E isso cria uma dificuldade muito grande. Então, lá pelos anos 80, havia muito interesse na computação ótica. Falava-se muito, mesmo na imprensa leiga geral, que agora a computação iria ser ótica, que nós chegamos ao ponto do computador ótico, e essa promessa acabou não acontecendo. A ótica não consegue, na área de computação, competir com a eletrônica ainda hoje. Mas as pesquisas mais recentes em inteligência artificial e chips e computadores neuromórficos, ou seja, inspirados em modelos mais parecidos com o cérebro humano, vão aumentar bastante as necessidades de interconexão, e a ótica volta a ser uma tecnologia interessante, talvez em combinação com a eletrônica. A ótica pode também ser um meio para se atingir de maneira prática a computação e a comunicação quânticas. Então, neste ponto, também a ótica voltou a ser algo pesquisado. Nós vamos tratar no curso basicamente dos blocos básicos para comunicação, mas vamos tratar de computação brevemente também. Esse diagrama mostra um modelo simplificado de um sistema de comunicação. É de um artigo no qual esse pesquisador, Shoup, propõe um novo curso de fotônica, baseado não em estudar toda a teoria que existe depois das aplicações. Ele propõe, ao contrário, o seguinte: são esses os componentes de um sistema óptico de comunicação, então vamos estudar a teoria que está por trás deles. Assim, talvez fique algo mais interessante. Então, como a aplicação mais madura é a comunicação, nosso curso vai ser baseado em comunicação. Os componentes que vocês estão vendo nos induzem a estudar algumas coisas. Quais são as fontes ópticas? Como é que eu faço a modulação? Ou seja, como é que eu consigo uma informação e faço essa informação viajar, ser carregada por um feixe de luz? Como eu consigo multiplexar, ou seja, fazer vários sinais serem transmitidos usando o mesmo recurso, a mesma fibra óptica, a mesma janela de tempo, por exemplo. Questões de propagação, basicamente propagação em fibra óptica. Questões de amplificação. Lembre-se, o rádio só se tornou viável quando a válvula eletrônica permitiu amplificação eletrônica. Então eu preciso de amplificação óptica. A gente vai ver que a amplificação óptica, chamada emissão estimulada, é também o que nos permite criar luz laser, que é a base das fontes para a comunicação. E, finalmente, como é que eu faço essa detecção dessa emissão? Como é que eu volto para o meio eletrônico? Aqui temos um pequeno esquema desses tópicos a estudar. Em rosa ou vermelho, acho que é rosa, né? Os componentes do sistema de comunicação, de novo. Em azul escuro, a relação com conceitos teóricos ou áreas da física, áreas da óptica. Então, por exemplo, para entender fontes, nós vamos precisar entender o que é luz. E para isso a gente vai ter que dar uma olhada no começo do eletromagnetismo em frequências ópticas.
Também vamos precisar de alguns rudimentos de mecânica quântica e física do estado sólido para entender quando é que um corpo emite luz e qual é a característica dessa luz emitida. A questão da propagação e modulação também vai envolver conceitos da parte de ótica física. Em particular, propagação, nós vamos trazer um pouco de conceitos da ótica geométrica, aquela simplificação da ótica que vocês provavelmente estudaram no ensino médio, que envolve raios, lentes, refração. A parte da computação também vai precisar de algumas questões de física do estado sólido, mecânica quântica e estatística. Na parte de detecção, eu tenho que saber quanta energia eu vou conseguir. Isso é a área da radiometria e fotometria. Radiometria é mais voltada para a medição de potência apenas. Fotometria se preocupa em como o sistema visual humano, o olho humano, reage àquela radiação. Então aqui a gente vai estar mais interessado em radiometria do que em fotometria. Aqui de novo vamos ter um pouco de estatística, porque precisamos entender o ruído que será recebido junto com esse sinal de interesse. Bom, são essas as coisas que nós vamos estudar ao longo do curso, começando então pela parte das fontes. E para começar fontes, a gente vai dar uma olhada na natureza da luz e como ela é descrita pela física. Faremos isso a partir da aula seguinte. Obrigado pela atenção.